Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, versículos 7 e 8, onde está escrito assim: Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. O profeta Ageu foi usado por Deus numa época em que o povo estava um tanto desinteressado pelas coisas de Deus. E foi preciso, então, chamar este povo a uma responsabilidade diante do Senhor, dizendo: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Esta palavra, ela repetiu-se neste livro de Neemias, porque à medida em que eles estavam vivendo, procurando habitar a seu modo, nas suas casas, e não tendo cuidado com a casa de Deus. A habitação que foi escolhida para o Senhor está ali presente, e o povo se reunir e então fazer ali a sua adoração. Este é o motivo pelo qual o Senhor disse que eles iriam semear muito, recolher pouco, comer, mas não se fartar, beber, mas não saciar, vestir e não se aquecer, e ter o seu salário num saco furado. Ou seja, por mais que fizesse, que conseguisse, que ganhasse, aquilo não serviria para nada, por uma única razão: por terem desprezado o principal. E qual foi a orientação de Deus através de Ageu para aquele povo? A orientação foi que eles subissem ao monte e trouxessem madeira. E com a madeira que trouxessem, edificassem a casa do Senhor, e daí então o Senhor se agradaria daquele feito e seria glorificado. E então, aquele povo que estava vivendo debaixo do sofrimento, por desprezarem a casa de Deus, eles agora seriam alcançados pela bênção do Senhor, por atentar para a palavra de Deus. Mas o conselho foi subir ao monte. É bem verdade que aqui eles foram orientados a subir ao monte para pegar madeira para edificar a casa. Quando nós vamos atentar para a Bíblia e observar na linguagem cristã, muitas das vezes monte é referindo-se a períodos que a pessoa toma para se dedicar à oração. Nossos dias, quando a pessoa diz eu vou ao monte, já subentende-se que ele vai para um período de oração. Então, olhando por este prisma, nós entendemos aqui e sabemos da necessidade que há de subir ao monte e trazer deste monte madeira. Nós precisamos atentar para este ponto, e conforme disse, significa, na simbologia, subir a um lugar para estar com Deus em atitude de oração. Quando olhamos a palavra de Deus, nós vamos encontrar várias pessoas que subiram ao monte com esta atitude de se apresentar diante de Deus para falar com ele e para ouvir a sua voz. Sempre o monte tem sido colocado em conexão com uma vida de entrega, dedicação e oração diante do Senhor. Portanto, comecemos falando por Moisés. Moisés, quando subiu ao monte Sinai, ele foi convocado por Deus para subir ao monte,
E ele subiu àquele monte para falar com Deus, e o próprio Deus falar com Moisés. Como ele disse depois em Arão, numa ocasião, que com as pessoas ele fala através de sonhos ou de profetas. Mas com Moisés, o Senhor disse, eu falo com ele cara a cara, boca a boca. Ou seja, a presença de Moisés no monte era para falar com Deus. Ele precisava retirar-se do meio do povo e chegar-se à presença de Deus e se colocar na condição de ouvir Deus falar com ele. E quantas coisas Deus falou com Moisés no monte que ele precisava executar lá na planície aonde estava o povo, aquela grande congregação de Israel. Mas Moisés teve o cuidado de subir ao monte para falar com Deus, para apresentar a ele os problemas, as necessidades e para ouvir também as orientações de Deus, como ele deveria proceder. Então, neste primeiro ponto, nós encontramos Moisés subiu ao Monte Sinai para falar com Deus. O próprio Jesus, quando por aqui esteve, os evangelistas deixam registrado que em várias oportunidades Jesus se distanciava das pessoas e subia ao monte. E a Escritura é bem enfática em dizer, e passou a noite em oração. Numa ocasião, Jesus passou a noite orando no monte. E quando foi pela manhã, ele se apresentou diante do povo para a escolha dos seus discípulos, aqueles que seriam chamados apóstolos. Ele fez a sua escolha depois de uma noite de oração. Veja a responsabilidade do Senhor Jesus em estar atento à direção de Deus, o Pai, e ele passou ali uma noite de oração. Este é o segundo exemplo que observamos na Escritura. Mas encontramos também quando Elias subiu ao monte Horebe e ele recebeu de Deus ali vitórias e direção. O povo de Israel, o povo de Deus, estava vacilante, estava cocheando entre dois pensamentos. Então Elias, no seu contato com Deus através do monte, ele recebeu de Deus as orientações necessárias que o levaram a uma grande vitória e a tornar o coração daquele povo que estava desviado, que eles se voltassem para o próprio Deus, coisa que o fizeram na proclamação, dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então com Elias aconteceu isto. No momento em que ele subiu em oração, Deus revelou para ele algo que estava oculto, aquela chuva que estava por vir. Quem poderia dizer que ia chover? Mas no momento em que Elias estava no monte, Deus deu a ele o discernimento de que aquela grande e abundante chuva estava por acontecer. Encontramos também quando Jesus, numa determinada ocasião, subiu ao monte e levou consigo a Pedro, Tiago e João. Passou ali um tempo com eles e de repente, no monte, diz a Escritura, Jesus transfigurou-se diante deles. Ou seja, a glória de Deus o envolveu. E naquele momento de alegria, de gratidão, apareceu diante de Jesus Moisés e Elias e estavam conversando a respeito da morte do Senhor. E os discípulos, admirados daquela experiência, ficaram atentos a ponto de Pedro chegar diante de Jesus e dizer, mestre, se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias.
E quando eles disseram isto, em dado momento, a glória se manifestou, Moisés e Elias desapareceram e eles viram somente a Jesus, lá naquele monte. Jesus disse a eles o seguinte, que não contasse a ninguém o que tinha acontecido no monte até que aquilo acontecesse. Quando Pedro escreve a sua epístola, ele diz, nós estivemos lá na experiência do monte e foi-nos dito para não contarmos a ninguém, mas guardar para o tempo oportuno. E quando chegou o tempo oportuno, Pedro, Tiago e João, certamente eles relataram o que aconteceu. Por quê? Porque eles tiveram aquela experiência com o Senhor. E dizendo isto, nós entendemos o valor que há em subir ao monte. Assim como Moisés subiu ao monte, Jesus subiu ao monte, os discípulos com Jesus subiram ao monte. Então, subiram ao monte Moisés para falar com Deus, Jesus subiu ao monte para um período de oração, Elias subiu ao monte para receber de Deus uma grande vitória, Pedro, Tiago e João, ao serem levados por Jesus ao monte, o fizeram para receber e ter uma plena comunhão com o Senhor. E subir ao monte significa afastar-se da turbulência, ou seja, afastar do ambiente em que estamos, que muitas das vezes está carregado de tantas coisas, de tanto barulho, de tanta distração, de tantas coisas que não nos deixa estarmos em plena submissão e disponibilidade diante de Deus. É preciso, então, subir ao monte para estar na presença de Deus. Somente assim, quando deixarmos toda essa turbulência e irmos em direção à presença do Senhor, separarmos para Ele um momento, este momento será marcante na vida de cada um de nós. Foi marcante para Moisés, as vezes em que ele esteve no monte com o Senhor. Numa vez que ele subiu ao monte diante do Senhor, ele ficou lá 40 dias naquele monte. E depois desceu e foi ter com o povo. Em outras situações, ele subiu ao monte para falar com Deus. Elias tinha experiência no monte, experiências com Deus. Estes homens que a história ficou marcada pela vida e exemplo deles, eles tiveram a experiência de subir ao monte para estarem próximos a Deus. O próprio Jesus também não fugiu à regra. Ele, ao estar aqui, sempre estava subindo ao monte para falar com Deus, o Pai. Ao longo dos séculos, nas experiências humanas, muitos santos de Deus, do passado e do presente, têm procurado os montes para um momento e um período de oração diante do Senhor. O que Jesus ensina-nos é que nós devemos nos fechar de tudo e de todos para termos momentos a sós com Deus. Na orientação que Jesus deu, ele disse: entra no teu quarto e fecha a porta e fala entre ti e o teu Pai que está nos céus. Ele ouvirá e responderá. Estes momentos em que são reservados para entrar ao quarto e fechar a porta, eles estão equiparados como que a subir ao monte, porque é ali aonde o momento que se pode ter a comunhão. Nós vivemos dias um tanto difíceis e perigosos, principalmente para a permanência em montes aqui, ali ou acolá, e há muitos perigos que se apresentam.
Mas o que Jesus pede de nós é que nós tenhamos um tempo suficiente para um momento a sós com Deus, longe das pessoas, longe do barulho, longe das turbulências, das distrações, das ocupações, dos afazeres, que ao entrarmos num quarto, toda a nossa preocupação deixe de ocupar espaço na nossa vida e que tenhamos a dedicação inteiramente voltada para a presença de Deus. Quando assim fizermos, a experiência do monte se revelará também na nossa vida. Então, como disse, na linguagem bíblica, subir ao monte é se dedicar a um período de oração com Deus o Pai. Moisés subiu ao Monte Nebo para falar com Deus. Jesus subiu ao monte, passou a noite em oração, falando com o Pai. Elias subiu ao monte para receber de Deus o direcionamento para uma grande vitória. Pedro, Tiago e João, levados por Jesus ao monte, tiveram a experiência da transfiguração. Então, subir ao monte significa afastar-se de toda turbulência. Agora, uma pergunta. Será que nós temos subido ao monte da oração? Será que temos aberto mão de tantas coisas que nos aprisionam para um período de oração com Deus, o nosso Pai? Subir ao monte é se dedicar à oração. Que eu e você possamos procurar um meio de termos um tempo para esta dedicação diante de Deus em atitude de oração, para falar com o Senhor e para ouvir também o que Ele tem a dizer a cada um de nós. Quando nós tivermos este tempo e esta oportunidade, a nossa vida de comunhão com Deus, ela será enriquecida. Porque na comunhão, na proximidade, no falar com Deus, no ouvir Deus falar conosco, haverá em nós um crescimento espiritual esplêndido, seguro, firme, permanente. Isto vai abrir a nossa visão espiritual, a nossa audição, o nosso discernimento, o nosso coração vai estar fortalecido pelo poder que há na presença de Deus. Então serão experiências que vão marcar toda a nossa vida. Nós jamais haveremos de esquecer aqueles momentos que passamos em oração diante do Senhor. Então, é um convite de Deus, subir ao monte. Então, que eu e você possamos atentar e subir ao monte da oração, nos colocar na presença de Deus para ouvir e receber tudo quanto Ele tem a dizer a cada um de nós. Que isto seja uma experiência real para a minha vida, que seja uma experiência real também para a sua vida. Dedicar-se a momentos de oração na presença do Senhor. O justo caminha de joelhos na presença de Deus. E ele precisa de um lugar específico, seguro, para se colocar na presença do Senhor. E a palavra diz: subi ao monte. Então que subamos a este monte da oração e diante de Deus, coloquemos diante dele tudo aquilo que precisamos saber e conhecer. E certamente o Senhor Deus se revelará a cada um de nós, segundo o seu propósito e a sua vontade, e ao sairmos daquele monte, daquele período de oração, seremos semelhantes a Moisés. Quando ele saiu do monte e desceu, o rosto de Moisés brilhava. Que este brilho possa ser estampado no nosso rosto, nos momentos de comunhão,
e oração que tivermos com o Senhor, a semelhança de subir ao monte, que a glória de Deus se resplandeça sobre a nossa vida e que o nome do Senhor seja para sempre glorificado. Mas a orientação é subir ao monte. Subamos, porém, ao monte da oração. Deus falará conosco de maneira preciosa. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.